O Leão de Belém, a vida e o legado de São Jerônimo. Na vasta tapeçaria da história da Igreja, poucas figuras são tão complexas, brilhantes e tempestuosas quanto São Jerônimo, Eusébios, Sofrônios e Hierônimos. Conhecido popularmente como o homem que traduziu a Bíblia para o latim, tornando-a acessível ao Ocidente, Jerônimo foi muito mais do que um tradutor. Ele foi um monge do deserto, um secretário papal, um polemista feroz, um amigo devoto e, acima de tudo, um erudito cuja paixão pelas Escrituras moldou o cristianismo por mais de um milênio. As raízes e a educação clássica. Nascido por volta do ano 347 a.C., em Stridon, uma cidade na fronteira entre a Dalmácia e a Panônia, no território da atual Croácia ou Eslovênia, Jerônimo veio de uma família cristã abastada. Seus pais, reconhecendo a inteligência precoce do filho, enviaram-no para Roma ainda jovem para estudar gramática, retórica e filosofia. Em Roma, o jovem Jerônimo floresceu intelectualmente. Ele mergulhou nos clássicos latinos, desenvolvendo um amor profundo e duradouro pelas obras de Virgílio, Cícero e Horácio. No entanto, sua vida na capital do Império não foi apenas acadêmica, foi também marcada pelas tentações mundanas típicas de um jovem estudante. Jerônimo viveu momentos de dissipação, mas era frequentemente acometido por uma culpa esmagadora. Aos domingos, ele visitava as catacumbas dos mártires, onde a escuridão e a mortalidade o faziam refletir sobre sua alma. Foi em Roma, já adulto, que ele finalmente recebeu o batismo, o chamado do deserto e o sonho decisivo. Após seus estudos, Jerônimo viajou pela Gália e depois dirigiu-se ao Oriente, buscando uma vida de ascetismo. Por volta de 374 d.C., ele se retirou para o deserto de Calcis, na Síria, conhecido como a Tebaida Síria. Lá viveu como um eremita, vestindo trapos, jejuando e lutando contra seus demônios interiores e memórias dos prazeres de Roma. Foi neste deserto que ocorreu um dos episódios mais famosos de sua biografia espiritual. Jerônimo, embora tentasse ser um monge devoto, não conseguia largar seus amados livros clássicos pagãos. Em um sonho febril, ele se viu diante do tribunal de Deus. Quando o juiz perguntou quem ele era, Jerônimo respondeu: "Sou cristão." A voz divina retrucou: "Mentes, tu és ciceroniano, não cristão. Onde está o teu tesouro? Aí está o teu coração." Abalado, Jerônimo jurou dedicar seu formidável intelecto inteiramente às Escrituras Sagradas. Para domar sua imaginação e ocupar sua mente inquieta, ele tomou uma decisão radical para um romano daquela época. Começou a aprender hebraico com um monge judeu convertido. O que começou como uma penitência árdua tornou-se a ferramenta que mudaria a história da Bíblia. A ascensão em Roma e o Círculo do Aventino, após ser ordenado sacerdote em Antioquia, com a condição de que não seria obrigado a exercer funções pastorais para poder continuar seus estudos, e passar um tempo em Constantinopla, ouvindo São Gregório de Nazianzo, Jerônimo voltou a Roma em 382 d.C. Sua erudição chamou a atenção do Papa Dámaso I, que o nomeou seu secretário particular. Dámaso percebeu que a Igreja Latina sofria com uma multiplicidade de traduções da Bíblia, muitas delas imprecisas. Ele encarregou Jerônimo de uma tarefa monumental: revisar os evangelhos em latim. Durante este período, Jerônimo tornou-se o guia espiritual de um grupo de mulheres nobres romanas, incluindo Paula, Eustóquia e Marcela, que viviam no Monte Aventino. Ele as ensinou grego e hebraico e as encorajou a uma vida de ascetismo rigoroso. No entanto, a personalidade de Jerônimo era espinhosa. Ele era sarcástico, impaciente com a ignorância e crítico feroz do clero romano corrupto e mundano. Ele fez muitos inimigos. Quando o Papa Dámaso morreu em 384 d.C., a proteção de Jerônimo desapareceu. Seus inimigos espalharam rumores maliciosos sobre sua relação com as mulheres nobres e criticaram seus métodos de tradução. Amargurado e sentindo-se rejeitado pela Babilônia, como chamava Roma, Jerônimo partiu para o Oriente novamente, desta vez para nunca mais voltar. Paula e Eustóquia o seguiram. A obra magna em Belém, a Vulgata. Eles se estabeleceram em Belém,
o local do nascimento de Jesus. Com a fortuna de Paula, fundaram um mosteiro para homens, um convento para mulheres e uma hospedaria para peregrinos. Jerônimo instalou-se em uma caverna próxima à Gruta da Natividade, cercado por seus pergaminhos. Foi ali, ao longo de décadas de trabalho incansável, que ele realizou sua maior obra. Insatisfeito com as traduções latinas baseadas na Septuaginta, a versão grega do Antigo Testamento, Jerônimo decidiu traduzir o Antigo Testamento diretamente do hebraico original. Esta decisão foi revolucionária e controversa. Até mesmo Santo Agostinho, com quem Jerônimo trocava cartas tensas, preocupava-se que uma nova tradução pudesse causar divisão na igreja. Jerônimo persistiu, argumentando pela hebraica veritas, a verdade hebraica. O resultado foi a Vulgata, do latim Versio Vulgata, versão comum. Esta tradução ofereceu ao mundo latino uma Bíblia clara, elegante e vigorosa. Ela se tornaria a Bíblia oficial da Igreja Católica por mais de 1500 anos e a base para a cultura ocidental, influenciando a liturgia, a arte e a literatura, o leão e o temperamento. A iconografia frequentemente retrata São Jerônimo com um leão. A lenda diz que um leão entrou mancando no mosteiro, causando pânico entre os monges, exceto em Jerônimo, que percebeu que o animal estava ferido. Ele removeu um espinho da pata da fera, e o leão tornou-se seu companheiro fiel. Embora essa história possa ter sido herdada de lendas de outros santos, como São Gérasimo, ela é uma metáfora perfeita para Jerônimo, um homem de temperamento feroz, capaz de rugir contra hereges e críticos, mas domado pelo amor a Cristo. Sua vida em Belém não foi isenta de conflitos. Ele se envolveu em disputas teológicas amargas contra a heresia pelagiana e contra antigos amigos, como Rufino, sobre as obras de Orígenes. Jerônimo podia ser verbalmente violento em suas cartas, usando sua caneta como uma espada para defender a ortodoxia da fé. O fim de uma era. Os últimos anos de Jerônimo foram marcados pela tristeza e pelo declínio do Império Romano, em 410 d.C. Se quando recebeu a notícia de que Alarico e os visigodos haviam saqueado Roma, ele ficou devastado. Em suas palavras comoventes, ele escreveu: "A cidade que conquistou o mundo inteiro foi conquistada. Numa só cidade, o mundo inteiro pereceu." Velho, cansado e com a visão falhando, ele teve que lidar com o influxo de refugiados romanos que chegavam a Belém, transformando seu tempo de estudo em tempo de caridade. Paula, sua grande amiga e colaboradora, faleceu antes dele, deixando-o profundamente solitário. São Jerônimo morreu em 30 de setembro de 420 d.C. Ele foi enterrado inicialmente sob a Igreja da Natividade, perto do local onde Jesus nasceu e onde ele trabalhou tanto para fazer a palavra de Deus compreensível. Mais tarde, seus restos mortais foram transladados para a Basílica de Santa Maria Maior, em Roma. Legado eterno. Jerônimo foi declarado doutor da Igreja, um título reservado apenas aos santos, cuja teologia e doutrina foram fundamentais para o cristianismo. Ele é o padroeiro dos tradutores, bibliotecários e exegetas. Seu legado não reside apenas na tradução da Bíblia, mas na convicção de que ignorar as Escrituras é ignorar a Cristo. Ele ensinou à Igreja que a fé deve ser acompanhada pelo estudo rigoroso, pela compreensão histórica e pela dedicação intelectual. A imagem do velho monge em sua caverna, cercado por livros e com o olhar fixo na eternidade, permanece como um dos pilares sobre os quais a civilização ocidental foi construída.